Pessoal do canal Humanas Sem Fronteiras, estamos por aqui mais uma vez com vocês com uma super dica para o Enem. Para quem não tem o prazer, eu posso garantir que da minha parte o prazer é muito grande. Eu me chamo Valdejares e nós estamos hoje falando sobre a crise do sistema colonial. Vamos lembrar que o Brasil era explorado por Portugal sob o chamado Pacto Colonial, um conjunto de medidas imposto sobre a colônia por parte da metrópole europeia, voltado para a garantia da balança comercial positiva para a metrópole. O Pacto Colonial reunia uma série de normas, imposições, determinações por parte da metrópole para garantir que a colônia desse a ela esta condição de balança comercial positiva ou favorável. Dentre essas imposições estava o famigerado monopólio comercial. Lembre-se, a colônia só pode fazer comércio com a metrópole, mas o monopólio é o aspecto mais destacado do pacto. Não quer dizer que seja a única representação do pacto. O complementarismo da colônia sobre a metrópole, o exclusivismo da metrópole sobre a colônia são outros exemplos. Bem, o fato é que o pacto colonial fez surgir na colônia uma elite colonial ligada à lucratividade das atividades econômicas desenvolvidas. Latifundiários, proprietários de escravos, traficantes de escravos, grandes mineradores. Esses caras estavam satisfeitos com o pacto. Até que um fato inquestionável começa a surgir. Na verdade, meus amigos, o pacto colonial ele fez com que a teoria do cobertor curto começasse a aparecer. Chegará o momento em que, por mais riqueza que a colônia gere, jamais vai dar para cobrir as duas necessidades, a da metrópole e a da colônia. Para que a metrópole possa garantir a sua balança comercial positiva, ela impõe à colônia cada vez mais restrições que tiram da elite colonial a condição de conforto que ela usufruía. Isso fica muito nítido no século XVIII, na mineração. Mas antes mesmo disso, nós já podemos ver sinais de desgaste da relação. Podemos falar sobre os chamados movimentos nativistas a partir do século XVII. Apenas uma breve citação dos mais importantes movimentos nativistas. Vamos começar falando, queridos, de um movimento que nós chamamos de Aclamação de Amador Bueno, São Paulo, 1641. Revolta dos Beckman, Maranhão, 1683. Guerra dos Emboabas, na região das Minas, em 1708. Guerra dos Mascates, em Pernambuco, entre Recife e Olinda, em 1710. E, finalmente, entre os movimentos nativistas, a chamada Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos. Esses movimentos, ditos nativistas, têm algumas características em comum. Por exemplo, são movimentos pontuais, que refletem a insatisfação com aspectos específicos do pacto colonial. São movimentos regionalizados, que mostram apenas uma área, apenas uma região da colônia com a insatisfação. Finalmente, podemos falar que eles são movimentos elitizados, é a elite que sente o sapato apertar e o calo doer. E, finalmente, para não ficar por fim, podemos mencionar a chamada preocupação não separatista. A independência não era conjecturada por esses movimentos. Pinço, para mencionar dos cinco, a Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos. Esse movimento ocorreu na capitania das Minas Gerais, provocado pela criação das casas de fundição. No afã de aumentar a arrecadação colonial, a metrópole portuguesa criou as casas de fundição, proibindo que o ouro circulasse em pó ou em pedra, dificultando assim o contrabando. Filipe dos Santos era um tropeiro que foi apresentado como o líder do movimento. Na verdade, tinha gente mais importante, mas o Filipe dos Santos foi quem comeu a bronca sozinho, condenado à morte por lesa majestade, por traição à pessoa do rei. Percebeu? Vila Rica, condenado à morte, traição. Lembra outro movimento famoso, não lembra? Lembra sim, lembra a Inconfidência Mineira. Qual é a diferença básica entre o movimento de Filipe dos Santos, de 1720, e a Inconfidência Mineira? Porque a Inconfidência Mineira era um movimento separatista. Havia a clara intenção por parte dos seus membros de libertarem o Brasil do pacto colonial.
Vamos falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, o primeiro movimento separatista que ocorre na crise do sistema colonial. Bem, vamos dizer, meus amigos, que a causa básica da Inconfidência é a decadência da mineração. Depois de quase 80 anos de extração, era óbvio que as jazidas de ouro do Brasil estavam dando sinais de cansaço. Isso, obviamente, vai impactar na diminuição perceptível na arrecadação de impostos. Os portugueses, sempre desconfiados, imaginavam que, na verdade, o que estava acontecendo é que havia sido descoberta uma nova estratégia para o contrabando, para o descaminho. Ah, meus amores, o que eu posso dizer para vocês é que na Inconfidência Mineira haverá um sentimento de insatisfação muito grande com a postura cada vez mais abusiva da metrópole, principalmente depois que Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, foi nomeado ministro do Reino Português por Dom José I. O rei Dom José I imaginava que Pombal deveria criar mecanismos para melhorar as finanças portuguesas. E aí, meus amores, melhorar as finanças portuguesas impacta diretamente no Brasil, porque quem vai pagar a conta é o Brasil. Então, uma série de medidas vão ser determinadas pelo nosso querido Marquês de Pombal que vão desagradar os mineradores. Uma delas é a finta, determinação segundo a qual a colônia deverá pagar por ano 100 arrobas de ouro de imposto, 1.500 quilos. Meus amores, 1.500 quilos de imposto, não é de produção. Para que a finta fosse igual ao quinto, que é o imposto básico de 20%, a produção anual teria de ser de 7.500 quilos. E fazia tempo que essa produção não chegava a esse patamar de 7.500 quilos por ano. Então haveria uma diferença, haveria um saldo devedor. E para cobrir o saldo devedor, em 1763, o Marquês de Pombal criou a derrama, o imposto abusivo, a cobrança aleatória. Mesmo que o cidadão já tivesse pago o seu imposto individual, na derrama, todos teriam bens confiscados para que a colônia chegasse na cota mínima que estava devendo. Sem dúvida alguma, é abusivo. E a elite mineradora demonstra a sua insatisfação. Repito, elite mineradora. As influências do movimento são influências do iluminismo, o movimento burguês racional de crítica ao antigo regime que propõe as liberdades. Surgido no século XVIII, o século das luzes, os filhos da elite mineradora iam para a Europa estudar nas universidades e voltavam de lá para cá com essas ideias entranhadas entre seus livros. Agora, a grande referência para os inconfidentes é a independência das 13 colônias inglesas do norte da América. Naquelas colônias, os ideais iluministas levaram à ruptura com a metrópole inglesa, cada vez com a postura mais abusiva e intervencionista, em 1776. Dica para você, bebê. Apesar de a Inconfidência Mineira ser um movimento baseado nas ideias liberais e ter acontecido em 1789, eu não posso dizer que a Revolução Francesa influenciou esse movimento. Por um motivo simples: a Revolução Francesa foi depois da Inconfidência Mineira ter sido desbaratada. Muito bem, a elite mineradora queria independência em relação a Portugal e se propunha a fazer isso com a proclamação de uma república, com a implantação de uma universidade na região das Minas, com a transferência da capital para a cidade mineira de São João del Rei. Também podemos observar aí uma preocupação muito clara com o desenvolvimento da manufatura. Que lindo, que bonito, que maravilhoso. Mas perceba o detalhe, não se fala de abolição dos escravos. Eu concordo com você que isso é uma contradição. A Inconfidência Mineira prega as liberdades individuais, mas silencia com relação aos escravos. É contraditório, mas não é inédito. A própria independência norte-americana fez o mesmo. Queridos, os planos dos Inconfidentes eram muito simples. Aproveitar o dia da derrama, quando o governador das Minas, o Visconde de Barbacena, iria cobrar o imposto atrasado, pasmem vocês, de 538 arrobas. Beberes, isso dá praticamente 8.000 quilos de imposto atrasado. É claro que haveria uma revolta
e os inconfidentes imaginavam que poderiam colocar o bloco na rua e liderar o seu movimento quando essa insatisfação popular ficasse evidente. Todo mundo sabe o desfecho. Joaquim Silvério dos Reis caguetou todo mundo, entregou todo mundo, e aí o que acontece é que o Visconde Barbacena suspende a derrama e implanta uma devassa, uma investigação sobre os envolvidos. Há quem diga, e o pessoal fala isso por aí, que o próprio Visconde Barbacena também estava no meio do esquema. Pessoal, a Devassa apresentou 10 líderes. Devassa não é só o nome de cerveja e nem de mulher de vida dissoluta. Devassa, nesse caso, é uma investigação, um inquérito rigoroso. A Devassa aponta 10 condenados à morte. Ah, que tristeza! 10 lideranças do movimento seriam executadas por traição. Desses 10, 9 pedem clemência. Apenas um, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes, não pediu arrego à rainha de Portugal da época, Dona Maria I, a doida. Os 9 que pediram clemência, 8 tiveram pedido aceito, porque um deles, Cláudio Manuel da Costa, morreu antes. Cláudio Manuel da Costa aparentemente se suicidou na prisão. Há quem fale que ele foi morto porque sabia da participação do Barbacena. Mas isso aí são tramas paralelas, isso aí são intrigas da oposição. Apenas o Alferes Xavier, apenas Tiradentes, não foi degradado, porque essa foi a pena alternativa. O degredo perpétuo na África. Tiradentes preferiu morrer pelos seus ideais. O Alferes Xavier era um representante da classe média urbana, um cara que não era um milionário, não era um potentado como os demais participantes, um magnata, como fala Kenneth Maxwell no livro Devassa da Devassa. Ele não era um magnata das minas, mas também não era um liseira. O Alferes Xavier tinha um pedacinho de terra, tinha um gadozinho, era suboficial do exército português e nas horas vagas tirava dentes. Mas o que interessa, pessoal, é que o idealismo de Tiradentes fazia com que ele não pedisse perdão. Foi executado no dia 21 de abril de 1792. Virou feriado nacional. Meus amores, daqui a pouco o PA vai aparecer por aqui no Humanas Sem Fronteiras e vai falar com vocês sobre a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817. Outros movimentos que são associados à chamada crise do sistema colonial. Mas o que eu quero que você veja é o seguinte: o feriado nacional de Tiradentes é uma homenagem ao cara que morreu pela pátria. Quanto a isso aí, não há muita dúvida. Mas por que só Tiradentes? Por que não os caras da Conjuração Baiana? Bem, essa é uma discussão que o PA vai trazer para vocês. Por enquanto, para fechar essa minha parte do encontro, eu gostaria de resolver com vocês uma questãozinha estilo Enem. Vamos lá? Observe, aí você vê um retrato onde nós temos a imagem tradicional do Alferes Xavier. O texto 2. Um senhor na casa dos 40 anos e de cabelos brancos, chamado Joaquim José da Silva Xavier, tinha uma casa alugada na rua São José, a apenas 600 metros da igreja de São Francisco de Assis, em Vila Rica. Tiradentes, de cabelos brancos, 40 anos de idade. É estranho, né? O alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, participante da Inconfidência Mineira, movimento separatista ocorrido no século XVIII, condenado e executado por lesa majestade, teve seu corpo esquartejado e espalhado no caminho entre o Rio de Janeiro e Vila Rica. Mas, depois, foi alçado a mártir da independência. Ele hoje é patrão de várias polícias militares país afora. No entanto, a divergência acerca da sua aparência, demonstrada nos textos acima, deixa transparecer. A ausência de fontes confiáveis para descrever a fisionomia do personagem histórico Tiradentes. Pessoal, a letra A está errada. O texto 2 é tirado da devassa. É uma testemunha que identificou Tiradentes como sendo participante do movimento. B de bola. A irrelevância de reconstruir a fisionomia de um criminoso
traidor da pátria, até hoje é execrado. Vala-me Deus, a B é absurda. O texto diz: Tiradentes é um herói da pátria. É o mártir da independência. Letra C. A importância da pesquisa histórica a partir de fontes primárias que possam desconstruir mitos. Eu acho que a C está certa. Coloca a minha foto 3x4 na C, um pontinho preto redondo, e vamos ver a D. A discrepância entre as visões revela como o personagem histórico foi encarado por seus seguidores. Pessoal, Tiradentes não era um dos líderes do movimento. Ele não tinha seguidores na época em que foi executado. Letra E de Eva. A abundância de fontes primárias leva a uma confusão acerca do real aspecto do Alferes Xavier. Não é abundância, é falta. Nós temos poucas fontes confiáveis. A letra certa, portanto, é a letra C de casa. Meus amores, foi muito bom estar aqui com vocês no canal Humanas Sem Fronteiras. Por falar em canal Humanas Sem Fronteiras, por que você não se inscreve, se não se inscreveu ainda? Ativa o sininho, recebe as nossas notificações, as nossas atualizações. Daqui a pouco o PA está chegando aí para completar o assunto de crise do sistema colonial. Um abraço a todos e nós nos vemos na próxima, se Deus quiser. Valeu!